Bom dia, gente. Mais um dia de trabalho e nós estamos aqui envolvidos com o nosso aprendizado e hoje nós vamos falar sobre a lei da relatividade. Ela é a oitava lei do livro As Leis da Vida e ela dá uma sequência em todas aquelas leis que nós falamos anteriormente. É importante nós termos em mente que essas leis, elas interagem todas juntas, elas interagem em nós ao mesmo tempo. E à medida que nós aumentamos a nossa consciência, à medida que nós aumentamos o nosso discernimento, nós passamos a perceber e a interagir com essas leis, nos portando da melhor maneira perante os acontecimentos e fatos da vida. Isso é muito importante, é por isso que nós estamos aqui, e eu estou dando uma pincelada em todas as 10 leis, de uma forma rápida, mas que é uma forma objetiva, para que, através do treino, a gente tente colocar em prática todas elas ao mesmo tempo em nossa vida. É um exercício diário. Dioturnamente você tem que estar sabendo, se envolvendo, trabalhando e digerindo esses acontecimentos para que a vida se torne melhor para nós. Na lei da relatividade, a oitava lei do livro Leis da Vida, ela fala o seguinte: tudo é relativo, não há nada absoluto, além da sua eternidade ou da própria lei. A única coisa que existe de absoluto no universo é a eternidade e a própria lei da vida. Isso é absoluto, isso não muda nunca, né? É a mesma coisa. Mas nós temos que aprender como lidar com essas leis para relativizar a nossa vida com mais harmonia. Uma proposta dada como certa hoje pode não ser amanhã. Uma grande verdade espiritual que você tinha na infância, hoje, pode ser um grande absurdo amanhã. Então, as coisas sempre mudam, elas interagem entre si. E nós estamos sempre debaixo de uma verdade que nos conduz por determinado tempo. Depois de certo tempo, nós vamos vão aparecendo outras verdades maiores e nós vamos nos moldando a essas novas verdades. É por isso que a vida é muito relativa. Não adianta ter receita. O que é pecado para uns, para outros é uma liberdade. Não adianta ter regra, não adianta ter muita moral, né? O máximo que você pode fazer para ordenar uma logística nessas leis, uma organização, uma coisa que precisa, se você tiver muita experiência na área, provavelmente será dar alguma contribuição sua para aquela análise. É o máximo que a gente pode fazer. Nós temos que ter em mente que as pessoas mudam, o mercado muda, o tempo muda, os valores mudam. E se você não mudar, aquele projeto seu estará comprometido. Lembram que eu falei sobre a lei da transformação. Por isso que eu sempre falo que todas as leis, elas interagem ao mesmo tempo. A lei da transformação está aqui dentro desse parágrafo. Se você, por exemplo, se você faz uma explanação, aí você para no meio da explanação para algumas pessoas e você fala, vocês entenderam? 2, 3 pessoas vão falar, entendemos. Mas se você buscar com muita perspicácia, você vai perceber que cada uma dessas pessoas entendeu de uma maneira diferente. Ela estava com problemas financeiros, com problemas amorosos, com problemas de doença. Então, ela naquele
tempo, naquele espaço, naquela hora, a abertura de entendimento dela foi para um segmento. O outro já foi para outro segmento. Então, a grande verdade é que a gente aprende, a gente ouve muita coisa hoje, mas não aprende. Eu já falei que nós temos 3 fases na nossa evolução. A fase do ouvir, a fase do aprender e a fase do exercitar. Entre essas 3 fases, leva 30 anos, 40 anos. Porque, por exemplo, nós estamos ouvindo uma palestra, nós estamos ouvindo. Eu conheço gente que já leu mais livro que eu, que ele lê um livro e acha que aquilo é um filme. Ele não busca nada naquele livro para a vida dele. Ele esquece que aquilo é um ensinamento espiritual, que você vai ter que lidar diariamente com isso para moldar e modificar você para melhor. E tem gente que fica a vida inteira nisso, não consegue aprender, nem aprender. Já a segunda fase é aprender, ou seja, eu ouvi falar, não, isso eu já aprendi. Você já aprendeu. Tem gente que morre ouvindo tudo que é coisa, falando, não, eu já aprendi, mas nunca exercitou nada, nunca modificou nada, nunca exerceu nada em benefício de si próprio no contexto da vida. Nós temos que chegar à terceira fase, exercitar em nós. Esse é o objetivo principal. Quanto mais nós aumentamos o nosso consciente, o nosso conhecimento, nós temos que fazer o exercício em nossa vida, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de falar, o nosso posicionamento com equilíbrio, com harmonia, né? Então tudo só Deus sabe, porque é relativo ao seu momento, à sua hora. Quantas vezes você precisou ouvir e às vezes a ficha só vai cair daqui a 20 anos. Quando você ouve a mesma palestra, fala, gente, algum tempo atrás eu estava com um pouco enjoado de falar de evangelho e tal, e eu fiz um questionamento a Deus, né? Que os ensinamentos estavam pouco. O que eu precisava fazer? Aí, na hora que eu abri o livro, que eu sempre abro de autoajuda para me dar uma orientação, falou, continue fazendo. Quando você repetir umas 1000 vezes, você vai começar a aprender alguma coisa. Porque é uma coisa impressionante. Quem já teve a oportunidade de ler um evangelho, você lê um tema do evangelho hoje, e você fala sobre aquele tema hoje. Daqui a uma semana você lê o mesmo tema, o que você vai falar já é totalmente diferente do que você falou. Daqui a 10 anos, já é você vê palavras que falam assim, gente, aqui está a chave da coisa e eu não vi. Então, tudo é relativo ao seu tempo, ao estágio em que você se encontra na vida, naquele momento. As suas percepções, a palavra importantíssima é o discernimento. Às vezes tem uma palavrinha que contextualiza uma oratória inteira e você perdeu aquela palavra, né? Há um momento certo para a coisa acontecer, porque tudo é relativo. Tudo depende da combinação de vários aspectos internos de você. O seu estado emocional, o seu estado afetivo, o seu estado psicológico, os seus condicionamentos, os seus bloqueios, as suas culpas, a sua revolta. Por que nós estamos falando muito sobre esse aspecto? Eu ainda vou falar um assunto que vai ser driblando a culpa, para nós aprendermos a lidar com os condicionamentos internos que nós colocamos em nós, bloqueando uma série de libertações que nós poderíamos ter durante a vida. Lembra, você é um universo maluco. O ser humano é um universo maluco, inseguro e inconstante, né? Por quê? Porque nós somos riquíssimos de potencialidades e nós não temos noção. Nós somos riquíssimos de força e nós não temos noção dessa força. Jesus, que foi o Espírito que desceu na terra,
que era um espírito que realmente tinha o condicionamento e a consciência dele era muito expandida, você viu que ele fez coisas fantásticas durante a vida, porque ele tinha o domínio das forças. E isso que Jesus tinha é o objetivo de todos nós, é dominar as forças. Há 25 anos atrás, me falaram, eu estava assistindo uma palestra em Belo Horizonte, e o palestrante falou que daqui a 10 anos, cada pessoa, naquela época só existia telefone fixo em casa. Ele falou, olha gente, daqui a 10 anos, no máximo uns 10 anos, toda pessoa vai ter seu telefone no bolso. E eu olhei e falei, esse cara é louco, né? Mas já pensou todo mundo andar com seu telefone no bolso? E hoje eu falo uma coisa a vocês. Daqui a 15 anos, a forma de comunicação nossa vai ser totalmente diferente dessa de hoje. Nós vamos exercitar e aprender a telepatia. Nós vamos nos comunicar como os espíritos se comunicam com outros espíritos, só no pensamento. Então nós não temos noção, e eu já falei, a primeira palestra minha que está no YouTube sobre pensamento é uma palestra importantíssima para que a gente dê sequência em todos esses estudos, porque tudo começa no nosso pensamento. E se nós tivermos noção do que o pensamento trabalha em nós, a nossa vida, as coisas seriam muito mais fáceis do que elas são. É por isso que a gente está aqui se conscientizando. Existe um grande problema que chama-se arrogância. Quando nós entramos a pessoa fala uma coisa, você fala não concordo. A vida está te mostrando uma coisa, você fala não concordo. Já vem porcaria. Porque você quer do seu jeito, é teimoso. E aí vai fazendo um rolo danado e terá uma série de conflitos. Mas se não tiver arrogância, analisa tudo abertamente e tira uma conclusão e busca uma ação proporcional às suas condições da época. Porque, gente, a conclusão que eu tirei sobre muitos assuntos há um ano atrás são totalmente diferentes das conclusões que eu tenho desses mesmos assuntos hoje. Por quê? Porque eu expandi minha consciência. O meu conhecimento hoje ele é muito maior do que há um ano atrás. E eu vejo coisas que eu simplesmente não conhecia. Você quer segurança? Impossível. Você quer uma coisa que fique clara e certinha? Impossível. As coisas, a vida não é uma receita. O que eu posso te dar de ensinamento hoje, você vai pegar o ensinamento, moldar dentro das suas condições, da sua percepção e trabalhar. Mas vai ser totalmente diferente do que eu trabalho em mim. Porque você, lembram da primeira lei do universo, a lei da unidade. Você é único, o seu caminho é único. Você que traça, você que sabe como lidar com você. Né? Deu certo para ele nas condições dele. O meu ensinamento deu certo para mim nas minhas condições. Mas para ti você vai ter que adaptar algumas coisas que você não está de acordo comigo e tal. Então tudo vai fluir à sua maneira, dentro de uma relatividade. Então não existe lei fantástica, nem a gente vai assistir palestras sobre prosperidade. Isso aí, no somatório do nosso conhecimento, isso ajuda muito. Vai fazer com que a gente raciocine. Primeiramente, vai fazer com que você quebre a sua arrogância, com que você perceba que na vida existe uma flexibilidade. Você muda, seus conceitos mudam. Tudo na vida muda para melhor. E você pode estagnar muito tempo se você ir contra essas leis de mudança. Né? Seu processo é diferente do processo de cada ser humano.
A vida, ela não se repete. Mesmo que eu vá viver uma outra vida igual a essa que eu tive, eu venho numa próxima vida que agora eu vou fazer. Não vai, mesmo que eu tenha planos, vai ser totalmente diferente daquilo que eu estava pensando. Por quê? Porque existem condições, existem variáveis, existem situações, existe o estado que você se encontra. Muita coisa vai relativizar o seu andamento durante a vida, né? Aí, há tantas condições dentro de você que você ainda não controla. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem em mente, que a gente deve ter em mente, que existem muitas situações em nossas vidas que nós ainda nem temos conhecimento que as temos. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo essas potencialidades e vai criando uma nova forma de viver, né? A gente, hoje, eu costumo falar que a gente não é de confiança. Hoje a gente tem uma ideia, amanhã a gente tem outra, depois da manhã a gente tem outra. Por quê? Porque as coisas estão mudando, o progresso está aí, a forma de encarar as coisas estão aí. Então você, quando a gente vai ganhando essa humildade de perceber que nós somos pequenos em relação à grandeza do universo perante a nós acalmamos o nosso ser, acalmamos a nossa alma, trabalhamos harmoniosamente dentro das nossas possibilidades, falando para nós mesmos, olha, o meu entendimento hoje é esse, mas eu sei que tem coisa muito mais importante que isso, e eu vou chegar lá. Quando você começa a ter esse posicionamento com você, você começa a abrir o horizonte seu para novos conhecimentos e novas percepções, saindo do estágio da ignorância, né? Aí, quando você entra nesse estágio harmonioso, daí a pouco vem a coisa inesperada. Você se enche de alegria, pega mais confiança, fica cheio de si e a vida começa a fluir melhor. Essa palavra, ouçam bem, essa palavra confiança foi uma palavra que modificou minha vida. Eu estudo sobre esse progresso humano há 35 anos. Um dia eu estava no auge da minha angústia e veio aquela voz de Deus dentro de mim. Onde está a sua confiança? Você conhece tanto de mim? Que confiança é essa que você tem? Isso foi cobrado de mim em um dos momentos angustiantes que eu tive, de aperto financeiro, desespero. Então, é por isso que eu falo, quando nós trabalhamos o nosso crer de uma forma aberta, nós percebemos o agir de Deus em nossa vida. Se nós percebemos esse agir, por que nós não confiamos nisso? Porque entenda bem, algum dia eu vou dar uma palestra sobre confiança. Quando você predispõe o seu espírito, o seu ser, a confiar em Deus, você entrega a sua vida para Deus. Você se liberta de uma série de medos, de traumas, que podem subjugar você, simplesmente no ato de falar, não, Deus toma conta da minha vida. Mas não é falar, é confiar. Porque quando você entrega esse poder a Deus, você quebra uma série de forças negativas que estão dentro de você e você abre as suas janelas interiores para o que é confiável, para o que é de Deus. Ele está no comando. Essa palavra confiança, ela vai perseguir a gente por muito tempo. E é bom vocês já irem se acostumando a entrar no caminho dela, porque ela liberta demais. Ela liberta demais e faz você sair de vários entraves que você criou na sua vida. Aí você vai falar, mas eu já devia estar fazendo isso. Você não devia, não. Você está na arrogância ainda. Quando a gente fala, eu já devia estar fazendo isso. Eu não fiz porque eu estava na arrogância.
Não há nada que mais emperre o fluir das coisas que a nossa ignorância, que a nossa arrogância. O negócio é ficar na sua. Relaxe. Não crie expectativa. Não se revolte. Largue, solte. Pois tudo é relativo e tem seu tempo certo, que é aquele em que as suas condições permitem. Tem uma colocação aqui que é muito interessante. Quando você vê um fato, você está vivenciando um acontecimento, você olha como uma xícara sobre a mesa da cozinha. Imediatamente você conclui. É isso, é assim, é assado. Sua memória fotografa um ambiente estático, parado, e você emite um julgamento, uma opinião conclusiva a respeito daquilo. Pois saiba, você está totalmente enganado. Não é do jeito que você vê. Tudo depende do jeito como você olha as coisas, de como você percebe as coisas, de como a vida é, de como é a vida para você, de acordo com a sua cultura e o seu aprendizado. Nós temos essa péssima mania. Às vezes vem um amigo e vai contar um problema dele, e ele está lá, está contando o problema, e nós assim já estamos agoniados, já começamos a emitir a nossa opinião no meio da pessoa contando o problema dela. Ah, não, você deve fazer isso. Você tem que entender uma coisa: quando uma pessoa está contando um problema, ele ainda não pediu sua opinião, ele está desabafando. Então você deixa ele falar, conte todo o problema. E isso eu tive muita dificuldade de aprender. Quando ele desabafar, contar seu problema, se ele falar, e aí, Evandro, o que você acha? Aí você vai emitir uma coisa. Se ele não falar, você fica quieto e ouve. Porque a sua função ali naquele momento é fazer com que ele desabafe e tire aquela angústia que estava no peito dele. Não é de ficar falando nem dando conselho que você muitas vezes nem sabe dar, né? A gente sempre busca, mas eu quero uma coisa normal, uma coisa normal. Vocês sabiam que a normalidade não existe. A padronização é um conceito altamente contrário à natureza do espírito. Tudo aquilo que está acontecendo, o fato que é um fenômeno da consciência do agora, e o que está nele, não passa de uma percepção segundo o seu ponto de vista naquele momento, que é uma crença, pode ser mudado, mudando sua realidade, né? Não é fantástico isso? Então, quando a gente percebe essa situação, por isso que é muito importante, é fundamental você prestar atenção ao que você está fazendo com as suas ideias. Toda ideia é uma crença que vai virar realidade. Aí você tem que pesar, pensar, né? Analise, questione. Como está a coisa? Como é que é? O que está vendo ali? Que coisa é essa? Use o poder da crença para construir uma realidade melhor para você, né? Quando você diz está dizendo existe. Mestre Saint-Germain, ele falava que a maior força do universo é quando você fala a frase eu sou. Por isso que Jesus ele falou aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim se chega ao Pai. Quando você manifesta o eu sou, você está buscando a divindade que existe dentro de você, o poder maior que existe dentro de você, potencializando aquilo que você está dizendo que é. Então a gente deve, o nosso verbo é muito forte, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa te mostra um problema, você fala, isso não é assim não é desse jeito. Aí o outro chega e fala, não é desse jeito. Você que falou que não é desse jeito, a coisa não vai ser desse jeito mesmo. O outro que falou a coisa vai ser do jeito que ele falou. Por quê? Porque
ele exercitou, ele condicionou essa força poderosa do eu sou. Quando a intenção é para o negativo, você está enrolado. Você só vai chamar atraso para a sua vida. Mas quando a intenção do eu sou, o lado positivo, você vai chamar toda a força divina, toda a potencialidade divina que existe dentro de você. E a coisa vai fluir com muito mais facilidade. Cada um, junto com o seu espírito, é 100% responsável por tudo de bom e de ruim que acontece em sua vida. Seu destino é você quem faz, né? Albert Einstein disse que a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. A verdade nós não mudamos, mas a realidade nós mudamos. Muito interessante, né? A gente, quando tem esses conhecimentos, o que é anárquico é saber que quando cada um perceber que o seu é o dono do seu poder, do seu destino, de sua verdade, de sua realidade, de sua eternidade, não vai existir mais o domínio de uns sobre os outros. Tudo segue de forma que você vê e interpreta. E ver é uma questão do ponto de vista. Isso é o melhor da lei da relatividade, né? Não use seu indiscriminadamente, para não criar determinada situação indesejada em sua vida. Isso é importantíssimo a gente saber, viu? Porque nós respondemos pelo nosso, né? Fé é bancar o seu Veja que até agora a palavra fé contém seu né? Se há um campo onde a relatividade se mostra evidente, é o campo da moral. A moral é um conjunto de crenças, de valores, num consenso por um grupo, naquela realidade deles. Muitas vezes nós estamos inseridos em um grupo que não tem nada a ver com a nossa realidade. Por exemplo, se você pertence a um grupo de árabes, os muçulmanos, os árabes, eles podem ter 100 mulheres, se eles quiserem. Isso para nós é imoral. Para eles é uma moral normal. Se nós estamos inseridos em um grupo que os nossos valores não são compatíveis, nós temos que sair desse grupo. Mas tudo é relativo. O que para nós é imoral, para eles é uma coisa normal. Essa questão de pecado, o pecado está muito dentro da gente, do que a gente vê. Porque você pode ter certeza, tudo que você vê com facilidade nos outros, aquela fraqueza, aquele pecado tem muito dentro de você. Perceba isso. E a nossa moral, ela é como a chuva, né? Há várias forças, várias variáveis no processo para que o fenômeno da chuva aconteça. A ciência vive estudando isso. A ciência não fala de causa e efeito. Ela fala de variáveis intervenientes, né? Assim é a vida. Tudo está ligado e tudo interfere em tudo. Não existe um fenômeno, um fato isolado, né? Tudo é relativo a cada um e, ao mesmo tempo, às forças que estão em volta dele. Não importa quão grande seja o seu império, ele fatalmente vai ser substituído por outro. Não importa como foi sua vida e o que você passou, você terá que viver outra completamente diferente dessa, né? A evolução, ela é implacável. Sendo a evolução e a relatividade leis da vida, se você não aprender a se renovar, a se reinventar na medida do contexto que está vivendo, se você se atrasar e não se atualizar, você vai se arrebentar e vai para as trevas. Por isso que a gente fala, né? A conduta de equilíbrio, a pessoa equilibrada, tão desejada por nós, se caracteriza exatamente por não dar excessivo valor a nada.
Faça tudo com gosto e nada com paixão, porque a paixão é radical. A paixão, ela tem seu preço. O caminho do relativismo controla a importância. Ele relativiza. Então, isso foi uma pequena pincelada quanto à lei da relatividade. Quando nós aprendemos a estar sempre ponderando, harmonizando, recebendo as conexões, nos transformando, percebendo em nós uma unicidade e que nós temos todo o tempo do mundo para corrigir isso, nós vamos fluir mais rapidamente e muito mais harmoniosamente, sem atrair para nós todas aquelas culpas e aquelas trevas que nós temos a mania de cultivar. Muito obrigado a vocês e um bom dia a todos.